Olá, meus amigos. A história de hoje, ela vai ensinar principalmente você que é membro da igreja, membro ativo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A história desse querido vai te ajudar a entender por que muitas pessoas saem da tua igreja. Que não é um bicho de 7 cabeças. E quando alguém se afasta, a grande maioria, claro que não são todos, mas a grande maioria dos membros ativos daquela ala, né? Das pessoas que conhecem a pessoa que se afastou, começam a gastar tempo e energia tentando adivinhar por que aquela pessoa saiu da igreja, o que será que aconteceu, porque afinal de contas a igreja é tão perfeita, né? A igreja é a única verdadeira na face da terra, não tem nada de errado com a igreja, então se alguém saiu dela, o problema está com aquela pessoa e não com a igreja, e nada justifica sair dela, né? E você se consome, e você liga para a pessoa, o que aconteceu, por que você afastou, irmã, por que não está vindo para a igreja, né? Olha a história simples desse nosso amigo aqui querido, que ele deve ter agora uns 18, 19 anos de idade, tá? Olha que ele vai te ajudar a entender por que as pessoas saem da igreja, para você se acalmar e ficar mais tranquila e menos histérica ou histérico quando alguém se afasta. Ele fala o seguinte: desde os 15 anos de idade, em 2017, quando eu e meus pais fomos batizados na igreja, por pensarmos que aquela fosse a igreja do Deus Todo-Poderoso e perfeita na terra, por isso eles se batizaram, pensávamos que só ali obteríamos nossa salvação. Ele coloca entre parênteses, coisa errada da nossa parte. Bom, passados alguns meses, ao ler o livro de Mórmon e a Bíblia, vi diferenças enormes e fiquei surpreso, mas deixava isso de lado, pois sempre que eu ia à igreja aos domingos, ensinavam que os livros da igreja, ou seja, Doutrina e Convênios e o livro de Mórmon, estavam certos. Mas a Bíblia nem tanto, pois diziam que foi adulterada e eu acreditava nisso. Eles falam, sim, na igreja, prepotentemente, que o livro de Mórmon é o livro mais correto da face da terra. Eles não se dão conta que o livro de Mórmon já passou por mais de 13 mil alterações doutrinárias e que não foi traduzido coisa nenhuma. Foi tirado da mente fértil do fundador da igreja, né? Mas tudo bem. Mesmo assim, continuava a ler a Bíblia. E aquilo me incomodava e martelava minha mente. Foi então que parei e disse: tem alguma coisa errada. Bem jovem ele questionando, olha só. Apesar de tudo, ainda continuava na igreja, querendo me convencer de que aquele lugar era para nós ficarmos e sermos felizes. Essa promessa que eles te fazem. Se você ficar aqui, você vai ser feliz, né? Em seguida, os problemas começaram. Já era 2018, quando meus pais começaram a discutir seriamente em casa. Surgiram dívidas do meu pai. Não tínhamos dinheiro para pagar. Foi então que nos vimos obrigados a pedir ajuda da igreja, mas o bispo e outros líderes praticamente não ajudaram em nada. Só havia promessas, e essa foi nossa primeira decepção na igreja. A sorte foi que alguns amigos do meu pai ajudaram e conseguimos aos poucos pagar tudo. Ocorriam dias que chegava a chorar sozinho pelas constantes brigas dos meus pais. E apesar disso, não disse nada na igreja. Estava com medo. Já imaginava que eles não nos ajudariam. Em nada. Mesmo eu orando e lendo as escrituras, parece que nada mais fazia sentido. Outro problema surgiu. Eu quebrei a lei da castidade. Tadinho, ele chama de problema, né? Porque é assim que é visto na igreja, um problema, né? Você decidir ter relações sexuais. Bom, quebrei a lei da castidade e tive pensamentos de morte. E cheguei a pensar, acabou, vou pro inferno por isso. Ainda em 2018, decidi, mesmo continuando na igreja, pesquisar sobre o passado dela. E fiquei assustado, pois nunca pensei que a igreja fez as barbaridades que hoje todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe, muita gente sabe, mas não todo mundo, infelizmente, ainda. Minha fé caiu expressivamente e mostrei tudo aos meus pais. Minha mãe acreditou em mim, mas meu pai não ligou muito e aconselhou a irmos à igreja.
Aqueles sentimentos que tinha continuavam, mas os pensamentos suicidas foram embora logo que voltei a ler a Bíblia e me fortalecer por ela, através de um grupo religioso que me ajudou muito. Ele cita aqui o nome da igreja, mas eu prefiro não citar, tá? Ele foi para uma outra igreja, né? Ele estava fazendo estudos bíblicos lá e isso ajudou muito, tá? Definitivamente avistei que estava vivendo para a seita e não para Deus, quando estava na igreja, tá? Na igreja Mórmon. E no ano de 2019, nem eu, nem meus pais tínhamos mais fé na igreja Mórmon, pois não estava nos fazendo bem. À medida que íamos, mais atormentados voltávamos. Decidimos então abandonar a seita, onde finalmente respiramos em paz. Tudo ainda está sendo colocado nos eixos, pois o relacionamento dos meus pais não é mais o mesmo, mas ficamos mais unidos do que éramos quando estávamos na seita Mórmon. Não fomos excomungados, mas nós excomungamos ela de nós. Ai, que delícia! Querido, muito obrigada por mandar a tua história pra gente. Você presta um testemunho aqui como ex-Mórmon de uma forma tão simples, que você desmistifica essa mania feia que os membros da igreja têm em geral, porque eles aprendem, não é culpa deles não, tá? Os membros da igreja aprendem com os 15 aqui de Salt Lake, que quando alguém se afasta da igreja, aquela pessoa precisa de ajuda para voltar, né? Alguma coisa aconteceu, ou ela pecou, né? Como se nenhum mormon pecasse, tudo bem, deixa pra lá. Ou ela, né, fez alguma coisa que foi desassociada ou excomungada, ou ela não gosta do bispo, ou ela se ofendeu com alguém. Como se tudo isso fosse um absurdo, como se esses motivos não fossem justificativa válida para as pessoas saírem da igreja, mas é claro, porque nada disso é aceito lá dentro. Lá você não pode deixar de apoiar o bispo, você tem que apoiar bem fofinho, ficar quietinho, aceitar os chamados, bem fofinho, né? Você não discute, você não questiona, você não se levanta contra a autoridade dele, não, nada disso, você não pode usar teu cérebro lá dentro. Então, se você não gosta do bispo, tem que engolir o sapo e ficar lá dentro. Ah, lógico, como assim? É claro que se você se chateou com alguém lá dentro, você deveria ter o direito de sair sem ser julgado. Mas os membros da igreja, como eu estava dizendo, eles aprendem aqui com as autoridades gerais que tem alguma coisa errada com aquela pessoa que saiu. É ou não é? Eu mesma, meu Deus, inventaram cada história para tentar adivinhar por que eu saí da igreja, né? Ai, coitado, eu tenho tanta pena da Vani, né? Ai, desculpa, eu tenho que dar uma descontraída. Mas você, querido, você desmistifica tudo isso. E você abre teu coração e fala que você não... O livro de Mórmon não te fez bem. Não fez bem você ler o livro de Mórmon e comparar com a Bíblia. E você não gostou da ideia de que, peraí, quer dizer que o livro de Mórmon e Doutrina e Convênio são perfeitos, mas a Bíblia não, porque ela foi adulterada, ela sofreu alterações, então ela não é tão correta. É exatamente isso que você aprende dentro da igreja, porque só ela, segundo eles, só ela é perfeita, só ela é a verdadeira, ela é o único caminho que vai te levar de volta à presença de Deus. Olha que promessa ridícula e prepotente. O livro de Mórmon é o livro mais perfeito da face da terra. Doutrina e Convênios, revelações vindas diretamente de Deus para o predador sexual chamado Joseph Smith. E estelionatário também. Já falamos aqui sobre golpes financeiros que ele deu. E os livros que têm todas as descrições dos vídeos também falam bastante sobre esses calotes que ele deu, né? E você pode aprender mais sobre a personalidade do profeta da restauração, que nada mais é do que um grande charlatão do século XIX que deu certo e fundou o mormonismo, tá? Então... E você fala uma coisa aqui com a qual eu me identifiquei. Você fala que chegou um ponto que vocês iam para a igreja e voltavam mais atormentados ainda. Eu, depois de muitos anos, depois de mais de 30 anos frequentando, eu cheguei a esse ponto, viu? Sem mais nem menos. Ah, é porque ela não gostava do bispo, é porque ela fez isso. Tá, pode julgar aí à vontade, porque eu sei que você faz isso como mormon, porque você é treinado e programado para fazer isso. Tá tudo certo, eu te conheço muito bem, porque eu fui uma de vocês um dia, infelizmente.
Mas eu cheguei a um ponto na minha vida que, claro, eu tinha problemas pessoais como todos têm, e eu comecei a ir para a igreja de um jeito e voltar pior. E os domingos que eu comecei a faltar, eu me sentia bem, me sentia leve e feliz. Então eu totalmente te entendo. Te entendo hoje, mas eu não te entenderia há 10 anos atrás, por exemplo. Eu falaria, ixi, tem alguma coisa errada contigo, não com a igreja. Porque a igreja é verdadeira, a igreja é perfeita e os membros não. Você, membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, me assistindo aqui usando garments, com uma recomendação para entrar no templo dentro da tua carteira, você tem um chamado, você tem um sacerdócio, sei lá, ou você como mulher tem teu chamado, eu respeito tudo isso. Eu quero dizer para você que eu não tô aqui para abalar a tua fé e nem para dizer para você sair de lá. Eu tô aqui para ajudar as pessoas que precisam sair a saírem em paz, como esse nosso querido com a família dele, tá? E ajudar você como membro da igreja a aprender de alguma forma, pelo amor de Deus, começar a aprender a parar de julgar e taxar e rotular as pessoas que saem de lá e parar de perseguir as pessoas que saem da igreja. Você visita, você telefona, você vai lá visitar a criança da primária, leva doce para a criança. Meu Deus do céu, para! Você não aprende sobre o livre-arbítrio na igreja? Meu Deus do céu, a pessoa sabe, a pessoa tem um cérebro que pensa, e se ela quiser voltar um dia, ela volta. Ela volta por si, ela sabe onde fica a capela. Deixa ela em paz, para de ir lá visitar, para de ir lá ameaçar. Dizer que ela vai perder as bênçãos, que ela não vai ficar com a família dela depois da morte. Pelo amor de Deus, você tem direito à tua opinião e à tua fé. E as outras pessoas também têm direito às delas. Tá? Talvez quando você, seja você quem for, quando escutou aqui que eles foram pedir ajuda financeira para a igreja, e ele fala aqui que eles praticamente não ajudaram. Então eu interpreto isso como eles devem ter recebido alguma ajuda, mas a igreja não resolveu o problema deles, né? Tudo bem. Talvez você tenha achado um absurdo. Falei, só queria dinheiro, né? Vai lá pedir dinheiro para a igreja, que absurdo, né? Não é assim que funciona. Então, por que as pessoas, por que os membros da igreja que recebem um salário suado todo mês, tá? Principalmente no nosso país, recebem um salário suado, por que elas têm que ter um compromisso com a igreja de entregar 10% do salário delas todo mês e ainda comprar as bênçãos com a oferta de jejum? Mas a igreja não tem compromisso financeiro nenhum com os membros dela, porque quando eles precisam, ou ela dá esmola, ou ela literalmente vira as costas e fala, pede ajuda para a família, para o governo, ou para as irmãs da igreja. Já contamos outra história de uma pessoa que passou por isso. Porque ela pediu uma cesta básica de ajuda lá na igreja. Por que não é uma via de mão dupla? É só venha a nós, ao vosso reino nada. Você como membro da igreja, se você não mantiver o compromisso de pagar o teu dízimo todo mês, você não entra mais no templo. E agora o remorso que você vai sentir? Ah, mas a igreja não tem esse compromisso contigo. A igreja tem zero compromisso financeiro com você. É ou não é? E adivinha o que mantém ela crescendo e abrindo mais filiais no mundo inteiro? Dinheiro, querida. Ai, não é por acaso que é assim, né? Ah, claro que não é. Tem que debochar, porque é tão ridículo, é tão triste. Deus Mormon, os olhos dele têm 2 cifrões. Meu Deus. E ele encerra dizendo uma coisa que eu gostei muito. Ele fala que as coisas ainda estão sendo colocadas nos eixos, porque o relacionamento dos pais dele nunca mais foi o mesmo. Mas que eles ficaram mais unidos do que eram antes, quando estavam na igreja. Ele não está dizendo para você aqui que depois que eles saíram da igreja, todos os problemas deles acabaram, tô tudo feliz. Não, eles continuam tendo problemas, como todas as famílias, como todos os seres humanos. E eu posso sentar aqui para você e te dar uma lista dos meus problemas, e eu tenho certeza que todos vocês vão ter as suas próprias listas. Porque não existe nenhum lugar na face da Terra, seja instituição religiosa ou qualquer outro programa, não existe um lugar em que você vai ter uma vida perfeita, em que você vai ser 100% feliz. Isso é ilusão, tá? Então você como membro da igreja, você precisa parar de ser histérico. Ah, fulano se afastou. Tudo bem, seja feliz. Continua sendo amigo ou amiga dele ou dela. Mesmo que essa pessoa que se afastou fosse teu bispo, presidente de Estado. Ai, que absurdo, presidente da Estaca. Imagina se afastando da igreja, me diga, né? Esse é um jeito muito pequeno de pensar.
É um jeito muito medíocre de pensar. É um jeito muito limitado de ver os seres humanos. E você está julgando. Você está quebrando um dos mandamentos. Lei da castidade é um mandamento? Levantar falso testemunho contra o próximo também é. Então presta atenção. Deixa as pessoas irem em paz. Você viu a história desse rapaz? Eles só saíram porque a igreja não fez bem para eles. Se faz bem para você e para tua família, fica lá. Ninguém vai lá tentar te tirar, né? Ninguém vai lá no domingo, né? Tentar te tirar da igreja e puxar a força e falar, ai, vamos sair daqui, né? Ninguém faz isso, né? As pessoas da tua família, mesmo aquelas que não querem frequentar, respeitam o teu direito de frequentar. Tá na hora de você começar a respeitar o direito deles de não frequentarem. Igualdade de direitos, igualdade de liberdade, respeito é a palavra-chave. Eu sempre falo isso para você. Vamos viver em paz, mormons, ex-mormons, e vamos parar de enfiar a goela abaixo a nossa crença ou descrença na vida das pessoas. Você que saiu da igreja, se tem alguém que você ama, alguém da tua família que frequenta, se essa pessoa tá feliz, deixa ficar lá. Você tem que respeitar. Se você quer ser respeitado, via de mão dupla, viu? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.